Fala pessoal, sejam todo mundo bem-vindo aí mais um episódio do Obras em Pauta, o nosso podcast voltado para o mercado de locação, para o mercado da construção civil. E hoje eu vou estar recebendo um parceiro, um amigo, um cliente, um concorrente. Gente, Ricardo aqui, já estou antecipando o nome dele, é um parceiraço e eu sou fã dele como profissional, como empresário, mas também pelo trabalho que ele faz com muito esmero na operação. Eu acho que todo mundo deveria conhecer a TUT, já antecipando quem é, porque realmente é de encher os olhos a operação da empresa, da Tutilock. Então eu queria aqui agradecer a todo mundo, pedir para todo mundo se inscrever no canal, curtir, compartilhar. É um canal fantástico que fomenta o nosso mercado de locação e construção civil. Aguardo os próximos episódios, que vai vir muita gente bacana aqui no nosso canal. Mas agora eu quero agradecer a presença do Ricardo. E aí, Ricardo, seja bem-vindo ao nosso Obras em Pauta. E eu queria que você ficasse bem à vontade, primeiro, falando quem é Ricardo como pessoa, o que é que o Ricardo fez, faz ou deixa de fazer, e falar um pouco também como surgiu a Tutilock. Então, obrigado, meu nobre. Prazerzaço, Guilherme, estar aqui contigo. Ricardo, da Tutilock, sou engenheiro de produção. Estamos na luta aí já há quase 15 anos aí no mercado de locação e trabalhando devagarzinho aí para tentar Fomentar o nosso mercado, e que é um mercado que só vem crescendo, mas também as dificuldades vêm aumentando, não é isso? Exato. Ricardo, vamos lá, para a gente começar aqui a fazer um quebra-gelo, eu coloquei uma pauta maravilhosa aqui, tem muita coisa para a gente destrinchar e ler, mas eu desenhei, pessoal, um tema bacana, porque assim, por que eu fiz questão de te convidar aqui? É para tratar do tema operação, a manutenção. Muitos dos empresários hoje no mercado de locação fica muito preocupado fazendo analogia com o tamanho do chuveiro, mas esquece o tamanho do ralo. Não adianta entrar, fazendo essa analogia, fazendo esse desenho, não adianta entrar muita água se sai muita água. Então não adianta faturar muito e ter um custo absurdo. E um dos maiores custos que a gente tem hoje é na operação. É uma manutenção mal feita, é uma preventiva mal feita, é um não acompanhamento da taxa de manutenção. E eu vejo que você faz isso divinamente bem. Como é que tu faz esse diferencial? Como é esse teu entendimento? Porque eu vejo que a TUT ela tem uma operação muito focada. Ela tem uma operação, eu não digo enxuta, mas ela tem uma operação com uma performance, com um tempo de resposta e uma qualidade diferenciada no mercado. Isso eu falo como cliente e como concorrente, porque no passado eu trabalhando, eu sendo seu concorrente, eu já perdi clientes, não pelo produto, que às vezes o produto acaba sendo igual, o mesmo betoneiro que eu tenho, você tem, o mesmo compactador de solo que eu tenho, você tem, mas eu perdi por causa do teu atendimento, da tua resposta rápida, principalmente na tua operação, não foi um time comercial, foi a tua operação. Esse é teu foco? Tu mirou nisso ou foi sem querer? Guilherme, é sempre um desafio, né? Você ter uma empresa de locação e ter uma parte de operação bem alinhada com o que você quer entregar. Então, desde o começo, vou falar aqui dos 12 primeiros anos da Tutilock, a gente se preocupou muito com a operação, né? Então, tanto é que a parte comercial, basicamente, eu não tinha vendedor externo ou venda ativa, era mais o boca a boca e que funcionava, dava certo. Mas com certeza o nosso foco foi organizar a casa, melhorar a nossa Preparar a base, estrutura, né? preparar a base e agora a gente está pronto para ir para o mercado. Porque assim, olha, uma pergunta que eu faço a todos os locadores que eu tenho abertura, conexão, quanto do teu faturamento é renovação? Quanto do teu faturamento é recorrência? Porque o ideal é que do teu todo faturamento que acontece durante o mês, vou dar um exemplo, a Tutilock fatura, vou botar um número redondo, R$ 10.000 por mês. A Tutilock fatura R$ 10 milhões por mês. Botei do 8 a 80, vamos fazer desse desenho essa brincadeira. Quanto desse valor, quanto desses 10 mil é renovação? Quanto desses 10 mil é recorrência? O ideal é ser sempre acima de 70%. Que tua renovação, que tua recorrência banque toda a tua operação e o que vier de locação nova seja sempre o plus. Por que eu falo dessa forma? É a segurança da previsibilidade financeira. E para ter uma boa recorrência, para ter uma boa renovação, não é só vender, é reter o cliente. E aí, muita locadora investe pesado no CS, no sucesso do cliente, fazer um acompanhamento comercial, fazer um follow-up bacana, mas esquece da retaguarda, de uma manutenção preventiva, de uma manutenção corretiva, de um equipamento que saia de uma forma correta, que não quebre no cliente com menos de 3 dias, com menos de 15 dias.
Então, hoje, o teu foco para manter uma boa renovação, que você tem, eu sei que você tem uma renovação, um percentual alto de renovação, um percentual alto de recorrência, o seu trabalho, o teu sucesso do cliente, o teu farmer, o teu reter cliente é em cima com base focado na operação, não é isso? Sim, a gente se preocupa muito com a parte da retenção, até porque entre captar um novo cliente e reter um cliente é muito mais barato você reter. Então também não adianta faturar milhões e você ter um custo operacional altíssimo, desorganizado, ou ter um ativo parado em manutenção, precisando comprar, tendo um pátio com 30, 40% de indisponibilidade por manutenção. Né? Então, hoje, nossa taxa, falar de quantitativo, ela é abaixo de 1%. É equipamento, basicamente, que chega na semana, a gente já revisa, já inspeciona e já disponibiliza para o comercial poder locar. Olha só, pegando o gancho que você falou de taxa, existe uma regra no mercado para empresas de locação que a gente chama das taxas ideais. Pegando 100% do teu passivo, 5% tem que ser manutenção, 10% disponível e 85% locado. Quando você me fala que tua taxa de manutenção está abaixo de 5%, abaixo de 2%, você vira referência. E é isso que você está falando, né? Então tem um cuidado absurdo, porque hoje, no mercado de locação, a gente vive com um incentivo fiscal, não, perdão, um incentivo financeiro pesado. É um setor alavancado, porque a gente precisa toda hora repondo. E aí, quando a gente não tem um cuidado na operação, muitas vezes a gente investe em novos equipamentos, pensando que vai aumentar o faturamento, e acontece o quê? No lugar de aumentar o faturamento, está repondo o faturamento, porque tem muito equipamento em manutenção parado. Tem locadores no mercado que a taxa de manutenção ultrapassa os 20% e os 30%. Então, se você colocar uma locadora que fature R$ 1 milhão por mês, que ela tem um potencial de locação de 1,5 milhão, 1,2 milhão, 1,3 milhão de faturamento, e ela tem lá uma taxa de manutenção superior a 20%, 30%, eu estou falando que ela tem um potencial de locação parada de manutenção com mais de R$ 300 mil. Se eu for colocar em valor de patrimônio, ele está ultrapassando 4 milhões em valor de patrimônio. E aí, o que adianta? Você está toda hora investindo em novos equipamentos, mas não está olhando para a tua manutenção. Então, você não está aumentando o teu faturamento, você está repondo aquelas máquinas que estão paradas na manutenção. Esse é o grande desafio, né? Você gerir uma locadora e se preocupar com esses pequenos detalhes é o que faz a diferença. Até porque equipamento por equipamento, o cara vai às vezes pelo preço, tá? Mas o que a Tutilock entrega a mais, né? Então a gente faz esse acompanhamento da obra, o equipamento não vai parar na obra, a gente faz manutenções preventivas, preditivas, acompanha para o equipamento não parar. E caso pare por algum motivo, em poucas horas a gente faz a substituição e não deixa o cliente parado. Isso gera uma satisfação do cliente e a parceria permanece por muito tempo. Gera a satisfação do cliente, retém o cliente e diminui teu prejuízo na manutenção. Porque outro detalhe é o seguinte, vamos lá, eu tenho minha taxa de manutenção em 20%, tá altíssima. Aí ainda piora. Quando eu pego essa taxa de manutenção de 20%, aí vamos imaginar que essa taxa de manutenção em 20% represente quase R$ 100 mil em equipamentos parados. E muitas das locadoras, desses 100 mil, 70%, 80% ainda está esperando peça. Então, esse equipamento que está na manutenção, ele está na manutenção, mas é um indicador, mas não da manutenção, ainda é um indicador dos suprimentos, que precisa abastecer o almoxarifado com peça para daí a manutenção consertar. E como é que você vê essa questão da responsabilidade dos suprimentos para atender a manutenção? A gente tem indicadores de peças para que não falte, né? A curva ABC, não é isso? A gente controla a curva ABC e faz um controle. Por exemplo, no mês a gente tem em torno de 400 requisições de peça pelos mecânicos. Dessas 400 a gente tem um índice de 98% aproximadamente de atendimento, ou seja, raramente o mecânico vai solicitar ali uma peça para fazer manutenção e não vai ter a peça. Então, é uma engrenagem, né? Várias coisas funcionam para dar certo. Porque a grande dor as peças às vezes não tem no estado, tem que comprar de fora. E às vezes de fora demora uma semana para chegar. A gente consegue se antecipar a isso, né? De acordo com os equipamentos que estão locados. Consegue ter um estoque mínimo, controlar o estoque mínimo de peças, para não deixar faltar a peça e o cara ser efetivo, o mecânico pegar o equipamento do começo ao fim conseguir, até porque todo equipamento que chega lá na empresa é inspecionado, é verificado, é aberto, se precisar trocar alguma peça, verificar, já troca e já disponibiliza.
né? Então a gente tem um cuidado com todo o equipamento para que, enfim, ele saia para a locação, a gente garante que ele sai novo de novo. Tu tem um indicador de quebra em cliente? Quebra em cliente, Tu tem esse acompanhamento? a gente acompanha. Perfeito. A gente acompanha isso. Sim. Eu falo porque assim, olha só, tem muita locadora no mercado que se preocupa demais com comercial, lógico, é evidente, a porta de entrada é um comercial bem feito. Se preocupa com o financeiro, óbvio, tem que ter um financeiro robusto, mas não se preocupa com a operação nos detalhes. Quando eu falo isso, e aí é uma pergunta que eu trago para todo locador deve fazer essa reflexão. Se hoje eu trancar teu almoxarifado, fechar teu almoxarifado e perder a chave, quanto tempo de vida útil tua locadora tem? Tá entendendo? Então, o gerenciamento de estoque é primordial para a manutenção ter sobrevida e atender o cliente. Que quando eu falo cliente, não é o cliente externo, não é o cliente interno. Porque assim, o maior cliente da manutenção é a equipe comercial. E o maior cliente do almoxarifado é a manutenção. E tem muita locadora que o almoxarifado rivaliza com a manutenção. Não entende aquela manutenção que fica cobrando o abastecimento. E não só isso, Guilherme. Isso é muito importante, mas antes disso ainda tem o equipamento correto, a escolha certa do equipamento. Qual é o motor adequado para aquele tipo de aplicação? Por exemplo, hoje tem motor Honda e tem um motor de segunda linha, tem o chinês. Né? Então, às vezes, as locadoras vão... o equipamento vou comprar um equipamento que é mais barato, eu vou ter, teoricamente, um retorno mais rápido. Onde, na verdade, a gente se preocupa a gente faz visita nos fornecedores, entende o processo produtivo, pega ali a via explodida, abre direitinho e verifica, valida. Não, beleza, setor de manutenção está validado, então pronto, vamos botar para alocar e vamos acompanhar como que está indo. Né? Olha só, o que você me traz aqui é exatamente mais uma reflexão, mais um insight para os locadores. Nem sempre a peça mais barata vai ser a mais vantajosa. A curto prazo, por ser mais barata, parece ser vantajoso. Fazendo um exemplo, eu tenho essa peça aqui. Vamos imaginar que essa caneta é uma peça. Essa peça aqui no mercado é R$20. A peça original. Eu consigo uma paralela por R$8. R$12 mais barato. Beleza, show de bola. Vou comprar no volume, vou comprar 100 peças dessa, vai me dar uma boa economia. Boa economia no primeiro momento, na compra, no pagamento da compra. Mas quando eu coloco essa peça de segunda linha no equipamento, que ele começa a usar e ele começa a quebrar muito, porque a peça não aguenta o uso intensivo, porque equipamento de locação é uso intensivo. Quando ele não aguenta e começa a quebrar, você começa a perder cliente. E aí tu não consegue mensurar essa perca. E não só perder cliente, viu? A credibilidade. A credibilidade, né? Porque imagina você ter... A construtora ali tem uma previsibilidade de quanto que vai gastar com locação. E aí o equipamento começa a dar problema e as locadoras vão lá e cobram, às vezes, até um valor abusivo pelo dano do equipamento, falando que foi culpa do cliente. Né? Gera um desgaste. Muitas locadoras nem acompanham. Porque assim, olha, você vai concordar comigo. Toda locadora não, perdão, toda construtora tem seu orçamento para gastar com locação de equipamento. Nenhuma construtora separa uma verba para pagar de avaria. Locadora não ganha dinheiro com avaria. A locadora não lucra com avaria. Construtora também não planeja gastar com avaria. E aí, quando a avaria é causada não pelo mau uso, mas por uma peça que está dentro do equipamento que não aguenta o rojão. Não aguenta o rojão, nesse nosso linguajar, não aguenta o impacto do uso forte, né? O que é que cria? Cria um dissabor, cria uma descontinuidade do contrato, construtora-locadora, mas cria aquela animosidade que o comercial levou, de repente, anos para construir. E às vezes por quê? Por uma economia numa peça de segunda linha, causa esse problema, não é isso? Total. A gente se preocupa quando o equipamento volta. Às vezes, até quando a gente entende que é mau uso, mas a gente abre sempre o histórico do equipamento, por onde aquele equipamento tem, por quanto tempo o equipamento ficou na obra. Muitas vezes a gente até faz um bom senso ali, pô, o equipamento ficou muito tempo, beleza, ele quebrou um pouco antes da vida útil dele, aquele componente, vou deixar passar pela parceria no cliente, porque a gente sabe que
é uma situação desconfortável para o cliente. Você cobra a locação e ter que cobrar também uma avaria. Então, o que a gente menos quer é ter que... É desconfortável para você que está cobrando e desconfortável para o cliente que está sendo cobrado, Exato. porque ninguém está querendo. Eu tenho certeza que você, como locador, não quer cobrar avaria. E ele também não tem um orçamento para isso, né? Mas um outro ponto que eu gosto de trazer é o seguinte: tem muita locadora que tem um produto e que não vende esse produto, que é o serviço. Porque hoje toda locadora ela trabalha com o quê? Com as inovações da indústria. Tu tem uma betoneira diferenciada, tu tem uma torre de iluminação diferenciada, tu tem uma plataforma diferenciada, tu tem um compactador de solo diferenciado de última geração, mas eles não são inovações da Tutilock, são inovações do mercado, da indústria. Inovações essas que o teu concorrente também tem. Então qual é a inovação da Tutilock? É o serviço. E aí a minha pergunta, a Tutilock está sabendo vender o serviço que tem que ninguém tem, que é o teu serviço de operação? E aí todo locador tem que olhar para dentro da sua operação e dizer assim, qual é o serviço que eu tenho que não é inovação da indústria, é a minha inovação. E você investe muito forte na inovação interna, qual é o controle operacional. Não é isso, Ricardo? Exato. Falta comunicar mais isso, né, para os... É, isso a gente tem conversando nos bastidores que você precisa se comunicar mais. Você fez bem feito o dever Exato. de casa interno, agora tem que fazer o dever de casa externo. Esse é o desafio, né? Essa parte comercial do negócio. Saber vender. É isso que eu estou dizendo. Você sabe vender muito bem a inovação da indústria, mas não está sabendo vender o teu produto de fato, que é o teu controle operacional, que é a tua manutenção, que é o teu esmero naquilo que tu entrega para o teu cliente. Porque tem produto teu lá, você sabe disso, que tem mais de 10 anos. Mas não parece. Parece que tu comprou há 3 meses. Exato. Enfim, você falou de equipamento há 10 anos, a gente faz o acompanhamento também de todo o ciclo e também trabalha a renovação da frota, né? Então, identificou que algumas peças já estão ali, peças importantes, já estão ali para o final do ciclo, a gente revende esse equipamento. Muitas vezes outras locadoras compram e está alocando aquele equipamento. Mas é fruto de um trabalho seu, você Total. conseguiu manter. Porque assim, hoje, toda locadora, ela tem que analisar o payback do investimento, né? O retorno que aquele investimento vai dar. Então, você está comprando um equipamento, se ele durar 10 anos, é 10 anos de, de recorrência, 10 anos de rentabilidade. Se você não tiver um cuidado, por exemplo, vou dar um exemplo, ferragem. Pegar um score, um andaime, é para durar mais de 10 anos. Se for bem cuidado, se tiver uma manutenção correta, um zelo correto, uma estocagem correta, ele dura mais de 10 anos. Mas tem locadora que não faz o dever de casa, tem ferragem que dura menos de 5 anos. Durando menos de 5 anos, pelo preço que o mercado está pagando a locação e pelo preço que as locadoras estão comprando, essa ferragem não está se pagando. A mesma coisa eu trago para a betoneira. A betoneira hoje, pelo preço de aquisição, na compra, do investimento, versus o preço que o mercado está pagando na locação, se você não tiver uma boa manutenção para tornar a vida perene dessa betoneira maior, no lugar de você estar ganhando dinheiro, você vai estar perdendo dinheiro, porque o tempo de vida útil desse equipamento vai cair absurdamente. Eu sei porque eu vi lá, que fiquei encantado com o que eu vi, quando eu fui na TUT, que eu vi uma betoneira. Quantos anos tem aquela betoneira? Eu acho que nem fabricam mais aquela betoneira. Mas aquela betoneira, se brincar, aí dá para usar. E quanto tempo tem aquela betoneira? Eu não sei nem quanto tempo. Mas agora tem mais de 15 anos. Ela foi a 01 lá da empresa, né? E tá lá, existe. Tá lá, a gente já deu uma ajeitada para deixar lá como exibição agora, porque as normas mudam, então eu já deixei ela. Ela não atende pelas normas, mas ela atende pela estrutura. Tá bem conservada. Né? Então, Guilherme, a gente se preocupa, cara, desde a entrega do equipamento ali, o motorista ele tem treinamento técnico de como manusear, de como entregar corretamente. Se for necessário, a gente faz um treinamento em loco, certifica o pessoal para utilizar o equipamento de forma correta e evitar que o equipamento que tenha algum dano, né? Que ele acabe depreciando mais rápido por conta de uma má utilização. Ricardo, deixa eu te fazer outra pergunta e colocar na parede aí. Você me falou que você tem praticamente menos de 2% de taxa de manutenção. Então, praticamente 98% dos equipamentos hoje estão locados disponíveis, né? Então, vamos lá, vamos imaginar que tu tenha 60% locado, 38% disponível e 2% de manutenção. É quase 0% de manutenção.
qual é a tua disciplina semanal? Qual é o teu segredo? Lógico, você não vai entregar a sua receita de bolo, mas qual é a tua disciplina para ter esse número tão enxuto? Cara, a gente faz muito treinamento interno e capacitação interna. Então, Reciclagem, né? a gente pega pessoas dispostas. Então, nossa equipe de mecânicos, ela é treinada do zero. Então não vem com vícios do mercado. A gente pratica muita mão de obra polivalente, então eu não tenho um mecânico só de uma determinada situação. O cara entra lá, ele aprende tudo. Então ele tem uma visão mais macro, mais sistêmica de todos os equipamentos ali da Tutilok. Se a gente conseguir elencar, então vamos lá. Você molda a sua equipe, você monta a sua equipe, molda a sua equipe, treina a sua equipe, mas você tem a disciplina e a recorrência de estar sempre reciclando e treinando, até para eles se sentirem motivados, porque conhecimento a gente nunca vai perder o conhecimento adquirido, e você acompanha essa reciclagem. Claro. Aí a tua reciclagem, a tua treinamento, a tua rotina de reuniões e acompanhamento de indicadores, ela é mensal, semanal, quinzenal? Como é que funciona? Semanalmente a gente acompanha os indicadores, vários indicadores, né? Principalmente esse indicador principal que é o da taxa de manutenção de equipamentos indisponível, né? E se alguma coisa foge da curva, a gente, opa, peraí, foi o setor de compras, foi ali uma falha de mecânica, então a gente sempre está alinhando os pontos para não deixar, Porque assim, vamos lá. não deixar cair. Pegando aqui, até fazendo um desenho, e isso eu acho que toda locadora devia fazer. O Ricardo está me dizendo que tem praticamente, vou botar 2% só a taxa de manutenção, vou botar 2%, eu sei que é menos, tá? Mas vou botar 2%. Porém, tu tem 2% de taxa de manutenção da TUT toda, da tua empresa toda. Mas tem linha de equipamentos que tu taxa de manutenção é 15%, tem linha de equipamentos que tua taxa de manutenção pode chegar até 50%, tem linhas de equipamentos que tua taxa de manutenção é zero. E tem muita locadora que não acompanha de forma estratificada fazendo um drill down desse indicador. É muito importante. Hoje, vamos lá. A TUT ela tem ferragem, linha leve e a linha de grande porte, que é plataformas, torre de iluminação, não é isso? Quando você analisa o global, mas o mais importante também, que eu vejo que você acompanha, você estratifica por segmentação dentro da tua operação. Porque muitas vezes você analisa o desempenho da tua equipe. É muito importante, tá, pessoal? Deixa eu trazer esse insight para os locadores. É muito importante você fazer o drill down, fazer a estratificação da tua taxa de manutenção para você ver de fato onde é o seu gargalo. Estou falando direto para você, locador, porque o Ricardo já faz isso divinamente bem. Tá aí o reflexo, menos 2% de taxa de manutenção. O que é você fazer essa estratificação? Você pega a sua manutenção, toda a sua taxa de manutenção, vê qual é o equipamento que está com a maior taxa. E aí vai para a causa raiz. Ela pode estar com a maior taxa por falta de peça, e aí você tem que chamar o fornecedor para conversar, ou mudar de fornecedor. Pode ser ter os suprimentos que não está sabendo comprar da forma correta e não está vendo o lead time de entrega do fornecedor e está perdendo time nisso. E pode ser a performance do teu mecânico. Quando você explora a taxa de manutenção, você consegue analisar a performance do teu mecânico, a performance do teu suprimento e a performance do teu fornecedor. Se você fizer isso e fizer acompanhamento semanal, como o Ricardo faz, você consegue derrubar a tua taxa de forma absurda. Não é isso? Exato. E o que faz dar certo, o que ajuda muito é essa questão da mão de obra polivalente. Então, imagina, tem equipamentos de fato que a gente tem 0% de manutenção. Mas esse mecânico, ele não vai estar parado. Ele já está fazendo outra coisa porque ele entende do macro. Então, eu tenho uma equipe enxuta, mas que sabe mexer em tudo, né? Então, em nenhum momento eu tenho um mecânico parado. Sempre enfim, agindo para não deixar os equipamentos. E a gente olhando para a tua operação, e eu pego a tua operação, e eu já falei isso para ti, tua operação ela acaba sendo referência. E eu já falei isso para outros amigos locadores, até para ir lhe conhecer e tirar você como exemplo, como referência. Você tem que ter todos os indicadores na mão. Então, muita locadora só acompanha a produtividade do mecânico. Lógico, tem que acompanhar a produtividade, a performance do teu colaborador. Mas tu também tem que olhar a performance e a produtividade do teu suprimento e também a produtividade e a performance do teu fornecedor. Fornecedor amigo não é só aquele que dá desconto. Fornecedor amigo e parceiro é aquele que te entrega em tempo hábil. Porque muitas vezes eu acho que aconteceu com você de você perder a alocação por ter o equipamento, mas o equipamento está em manutenção, mas ele não está em manutenção só por conta do teu, esperando o teu mecânico. Ele está em manutenção esperando a peça. Você já perdeu a locação porque a máquina estava em manutenção esperando peça?
Hoje é um pouco mais complicado, é mais fácil perder quando eu não tenho disponível de fato. Isso. Mas a gente faz um trabalho justamente para evitar isso, né? Então lá atrás sim, tinha essa dor Exatamente. e aí a gente ficava, pô, não existe, eu tenho um equipamento, eu não vou alocar porque ele está em manutenção, então isso era um caos, A assim, solução não é a gente perder. tinha que resolver o problema. Então, é por isso que vai. Então, você constrói é uma caminhada. É encontrar o fornecedor correto, o parceiro correto, o equipamento correto, com a qualidade correta, as peças que você está comprando. São peças de primeira linha ou são de segunda linha? Qual tipo de Isso. rolamento você está pegando? Né? Então, a gente se preocupa com o micro, com a via explodida, verifica, olha, chama os fornecedores parceiros para fazer treinamento, capacitação. Né? Então, assim, melhoria contínua, sempre. Diariamente trabalhar para ver o que pode ser melhorado, sem contar com tecnologia, né? A gente está sempre investindo Isso em sim. tecnologia, equipamentos, acessórios, tudo de mais moderno que puder fornecer lá para a equipe, para não deixar e Eu, ter uma produtividade melhor, porque no final das contas, se a gente tem alguma ferramenta, algum equipamento que faz uma produção mais rápida, eu já evito ter um funcionário a mais porque ele consegue produzir mais. Então a gente acompanha. O nosso mecânico ele não é trocador de peça, ele realmente entende do equipamento. isso. Ele olha o histórico do equipamento e vê, opa, isso aqui já pode ser que está com isso, deixa eu olhar com mais calma. Então a gente verifica e abre como se fosse realmente, detalha o equipamento e vai a fundo, né? Para não ter perigo do equipamento sair e não funcionar e dá problema no cliente, né? Isso é o que é o maior caos, o cara que terceiriza o serviço Vo- e não quer. Você falou um detalhe aqui que vem exatamente outra reflexão, tá? Então, qual é a reflexão que eu tiro em cima do que eu já vi e do que você falou? Eu vejo que suas informações são abertas, tá? Não só seu supervisor operacional, seu coordenador operacional, mas como sua equipe também tem acesso aos números da manutenção, como é que está sendo a performance de entrega. E isso traz o quê? Porque o mecânico se sente parte da informação, porque eu sempre falo, informação não toma decisão, mas nos ajuda a tomar a melhor decisão. Isso é fato. Quando o mecânico tem uma boa reciclagem, um bom treinamento e acessa aos números e a performance, aí eu concordo com a sua fala. Ele deixa de ser trocador de peça e passa de fato a ser mecânico. Ele passa de fato a ter performance, a ter atitude e ser proativo. Isso é a sacada de um bom gestor de operações que você faz isso divinamente bem. Isso é fantástico para toda locação, para toda locadora. E aí, trazendo esse tema, gente, é importantíssimo que você, locador, independente do teu porte, pequeno, médio e grande, primeiro você faça a divisão da tua segmentação. No caso, o Ricardo aqui. O Ricardo tem ferragem, linha leve e grande porte. Faz a taxa, as taxas ideais de cada segmento. Como é que está a tua taxa de manutenção da tua ferragem? Como é que está a tua taxa de locação da tua ferragem? Como é que está a tua taxa de disponível da tua ferragem? Como é que está a tua taxa de manutenção da tua linha leve? Como é que está a tua taxa de locação e tua taxa disponível? Quando você começa a fazer isso, você começa a ver um número mais claro e a tomada de decisão fica mais estratégica. E aí você vai para a manutenção. E aí você vê se você está precisando mais de mecânico na ferragem, se você está precisando mais de mecânico na manutenção de linha leve, ou se o caso também pode ser teu almoxarifado ou pode ser teu fornecedor. Então é muito importante essa estratificação. Isso eu vejo que você faz realmente e tem esse cuidado. E fora esse cuidado, tu tem mais algum diferencial que tu também, assim, pode dizer assim, Guilherme, fora tudo isso que você falou, eu também gosto de fazer isso. É algo particular meu. Essa questão do conhecimento, do treinamento, a gente capacita. Essa semana mesmo, um mecânico queria fazer um curso técnico e tal, a empresa chega junto, né? Então, quase todo mundo ali no final do expediente, ele tem algum curso a mais para fazer e a empresa chega enfim, ajudando o cara a evoluir, a pegar um conhecimento a mais para avançar, né? Então, a gente incentiva muito isso lá na Tutilog. Ricardo, e tua visão de futuro hoje? O que é que tu vê como Ricardo profissional, como Ricardo empresário e como Tutilog? O que é que tu espera para o futuro? Tu espera expansão territorial, expansão de novos equipamentos, um aumento do portfólio, uma expansão, agressividade comercial? O que é que agora, fazendo assim, curto, médio e longo prazo, como é que tu está fazendo essa tua visão a longo alcance?
A gente tem muito claro que a gente vai ser a melhor locadora para se locar no Ceará, depois Nordeste e Brasil. Né? Então, não queremos ser a maior, queremos ser a melhor. Perfeito. A gente vai trabalhar e trabalhamos diariamente forte para que isso aconteça. Né? Então, naturalmente, você prestando um bom serviço, o crescimento é orgânico. Mas você concorda que todo crescimento tem a dor do crescimento? Tem. Hoje, trazendo para esse tema, hoje, mão de obra para ti é uma dor Com certeza. absurda. Aí, como eu gosto de fazer um drill down, fazer uma estratificação, vamos falar um pouco da parte comercial. Você tem dificuldade de mão de obra tanto para comercial externo quanto comercial interno? Muita dificuldade. É a grande dor hoje, né? É saber vender o valor que a gente entrega, né? Deixa eu adivinhar. Eu vou adivinhar, tá? Mas eu acho que já sei a resposta. Tu tem a dificuldade de encontrar e de reter. Sim. Gente, eu fiz essa pergunta de propósito e vou trazer esse pensamento, essa reflexão, esse insight para todo locador e fora locador, empresas também. Não fique perturbado. Eu demoro a contratar e muitas vezes de 10 pessoas que eu contrato, só 3 ficam, só 4 ficam, 5, 6 acabam saindo, de cada 10, 6 saem, eu não consigo reter. Isso não é um problema só seu, Ricardo. Não é só você que sofre. Todo mundo está sofrendo isso. Isso é geral. Então, eu digo para todos, não se perturbem com isso. O que você tem que se perturbar é buscar inovação, buscar burlar esse problema, porque hoje nós estamos falando aqui de um mercado que sofre muito com falta de mão de obra. Isso eu posso falar, de repente, de motorista, patologística, de um mecânico, independente do nível do mecânico, 1, 2 ou 3. Vendedor, pode ser um mero assistente comercial, um vendedor interno ou um vendedor externo, até um gestor comercial. Você vai sentir falta de mão de obra. O que você tem que fazer isso é buscar soluções. Concorda comigo? Claro. E você vem buscando isso, que eu sei. Mas eu fiz essa pergunta de propósito, Ricardo. Por quê? Hoje, o que nós estamos trazendo aqui é um startup, é um lançamento. Você foi uma das primeiras pessoas que eu falei do projeto, que é o Cotaí. Que ele, na verdade, vem trazer é um produto disruptivo que vem para provocar de fato o mercado, mas ele vem justamente isso, para catapultar as locadoras, aumentar a força de venda, capilarizar, colocar as locadoras igual para igual, independente do tamanho, e direto no cliente, sem precisar passar por intermediários. Né? E você não sofrer com aquela busca do vendedor herói ou ter que formar um vendedor, porque hoje não é barato formar um vendedor. Mesmo que você contrata aquela pessoa do zero absoluto, até você formar, não é barato. E o Cotaí vem para isso. Eu não posso falar muito ainda, que a gente vai estar lançando no segundo semestre o Cotaí, mas o Ricardo, ele sabe do projeto, porque eu falei para ele. O que é que tu espera desse projeto? Não fala, tá? Só fala da tua emoção do que eu te apresentei. Acho uma ideia fantástica, cara. Você vai bem na dor do setor, né? Porque a construtora, ela quer agilidade, ela quer entrega rápida, e a nossa dor como locadora é ter pessoas. Hoje a gente olha para o nosso vendedor e, pô, esse é quase um tirador de pedido. Então, pô, se for para tirar pedido, usa um aplicativo. Mas assim, ó, sem falar do que é, para deixar a expectativa, deixar a emoção e a ansiedade no ar de quem está nos assistindo. O que eu te apresentei nos bastidores da plataforma faz sentido para ti? Total. Atende tua dor? Sim. É exatamente isso. Porque o Cotaí, ele chega para atender duas dores de dois grandes mercados que se convergem, mas se conflitam muito, que são as construtoras e as locadoras. A gente atende as locadoras, o Cotaí vem para atender o quê? A entrega, a agilidade, a performance, diminuição de ruído, diminuição do tempo de espera de uma resposta de um orçamento e diminuição de espera no fechamento. Porque muitas das vezes tem muita obra que não tem a sua previsibilidade muito bem desenhada, sua programação muito bem desenhada, e às vezes ele vai começar o serviço amanhã e está fechando e buscando fechar com o equipamento hoje. E aí acaba perdendo com esse time. Isso é uma dor que o Cotaí chega exatamente aí para sanar. Não posso falar muito, mas é isso, tá? E quando eu vou para as locadoras, tem a dificuldade de mão de obra para tanto o vendedor interno quanto o vendedor externo. Trabalhar aquelas máquinas ociosas que estão no teu pátio. Às vezes você tem lá compactador de solo, tu tem lá 15, 20, sei lá, vibrador tu tem lá 15, 20, tu tem torre de iluminação, tu tem 5, 10.
tá olhando pro teu pátio, tá cheio, cobrando teu vendedor e tu não sabe para quem vender, aí vai fazer loucura, queima de preço, que não é o ideal. E o Cota aí vem exatamente para isso. Com inteligência artificial embarcada, ele vai mapear exatamente aquele cliente que busca aquele equipamento sem tu precisar fazer guerra de preço. E o outro ponto que o Cotai vem é entregando a inteligência do mercado, fazendo com que tu trabalhe da melhor maneira possível. E outro, o Cotai para as locadoras, voltando à fala inicial que eu falei, ele vai deixar de igual para igual as negociações. Ele vai entregar agilidade para as grandes locadoras, porque as grandes locadoras, por questões de burocracia, elas acabam ficando muito engessadas, virando um transatlântico. Então demora demais para tomar uma decisão, virar a curva ou parar. E a pequena ou média locadora fica muito difícil de brigar com essas grandes. O Cotai vem exatamente para a grande, entregar performance e agilidade, e pegar a pequena e média e tornar ela de igual para igual numa cotação com uma grande incorporação, com uma grande construtora, com grandes projetos. Eu estou falando isso de propósito para deixar a ansiedade em todo mundo que está nos assistindo, mas de fato, mostrei para ti, eu acho que você foi um dos primeiros locadores que eu mostrei, e você, como entusiasta que é e como uma dor real, acreditou de prontidão no projeto, não é isso? Com certeza, a gente tá na fila aí, assim que lançar para ser o primeiro a participar disso aí, porque com certeza vem para ajudar o setor, os dois lados. Olha só, eu só tenho a agradecer, foi um bate-papo bacana pra caramba, Ricardo, de fato. Já foi no passado meu concorrente, mas a gente sempre se respeitou pra caramba como profissional, como pessoa e como empresa. Isso mostra a performance que nós temos, mas também a parceria e o respeito profissional. Então isso é fato. Depois disso nós viramos parceiros, já viramos clientes, já viramos um entusiasta do mercado e ajudar cada vez no mercado. Então, Ricardo, desde já eu só tenho a agradecer a sua vinda aqui. Vai vir outros momentos. Eu já fiz o convite. Eu que propus isso porque eu quero mostrar para todo mundo. Quem puder ir para Tutilock, é um convite realmente, porque é lindo de se ver a operação dele. Mas quem não puder, eu já propus o Ricardo, ele topou de bate pronto. A gente vai fazer a gravação de um podcast na tua operação, dentro da tua operação, para o pessoal acompanhar. Desde já a casa é sua e muito obrigado. E antes de encerrar, Ricardo, faça seus agradecimentos aí, fique à vontade, o espaço é seu. Boa. Portas abertas, né? Você que é locador ou construtor, quiser tomar um café lá, vamos lá visitar, vamos conhecer lá a estrutura. Tem muita coisa bacana e estamos juntos aí nesse projeto, Guilherme. Perfeito. E acompanhe o nosso canal Obras em Pauta, compartilhe, curta, comente, se inscreva no canal, vai vir muita coisa boa, vai vir muito corte bacana. Deem sugestão de qual tema a gente pode estar tratando aqui no Obras em Pauta, quem é que a gente pode estar convidando, porque a ideia é sempre estar trabalhando locadoras, construtores e a indústria da construção civil de forma geral. Então agradeço a todo mundo e muito obrigado, Ricardo, pela parceria. Valeu. Que venha mais outras conversas. Tamo junto, obrigado.